Como identificar a grandeza e a honra de alguém? Seria por sua posição social? Por sua posição eclesiástica? Por sua autoridade, autoritarismo. Como identificar? Conta-se que certa vez um senhor que tinha muitos escravos queria demonstrar para todas as pessoas a sua grandeza, a sua honra. Ele tratava, pensando adquirir grandeza e honra, seus escravos de maneira inadequada, com muito rigor, com falta de educação, com autoridade e autoritarismo. Certa vez, querendo demonstrar para todos a sua importância, ele fez uma grande festa e convidou todo o povoado daquela cidade para aquele grande banquete que ele iria dar. Só que, para os seus escravos, ele disse: faça para mim o melhor banquete, diferente de todos, porque eu sou uma pessoa importante. E deu aquela ordem toda bruta para os seus escravos, que prepararam sim o banquete. E depois de todo mundo ter se satisfeito, se saciado, foram embora para casa. E aquele homem ficou todo orgulhoso de si por ter demonstrado, pelo menos em sua mente, que ele era uma pessoa de fato importante. Acontece que em suas costas os escravos riam, zombavam daquele homem. Sabe por quê? Porque cuspiram na sua comida ao prepará-la e fizeram ela sem nenhum capricho e sem nenhuma higiene. Assim, queridos, Jesus no capítulo 3 de João faz o caminho inverso, demonstra uma lição de humildade, dizendo que se alguém quer ser grande e honrado, primeiro precisa ser humilde. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Felipe Storti, nós estamos aqui na minha casa gravando o vídeo desta lição e o Verbo se fez carne, dessa revista, e a lição de número 8, uma lição de humildade, as lições de adultos da CPAD. Sejam muito bem-vindos, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes eu gostaria de te pedir para deixar aí o seu like, comenta, tira suas dúvidas aí comigo, eu tenho o prazer de estar te respondendo. Compartilha também esse vídeo para alguém que possa precisar, para os seus amigos, para professores da escola dominical, para alunos que precisam de ampliar o conteúdo, para que no domingo ou neste domingo nós possamos ter uma aula abençoada, tá bom? Por bondade e graça de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério de São Fidélis. Venha nos visitar, temos cultos quarta e domingo às 19 horas, tá certo? Mas bora lá para a lição de número 8, uma lição de humildade. Venha comigo. Muito bem, então nós já vamos partir para a lição, mas eu preciso deixar com você um aviso. Nós estávamos fazendo a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical e tirando as dúvidas de você, professor, a partir do texto da própria lição. Só que, para evitar problemas com questões autorais, nós vamos fazer diferente a partir de hoje. Eu vou trazer os meus comentários aqui para você, vou compartilhar na tela com você aquilo que eu escrevi, a gente vai trazendo subsídios para você, tá bom? A minha ideia é subsidiar as lições, ou seja, explanar agora, aumentar o seu conhecimento, tá bom? E procuro, se houver alguma questão que eu acho que ficou um pouco confusa na forma como o comentarista expressou, eu posso citar uma citação breve e poder aqui tirar a dúvida. Mas você também no comentário você pode deixar aí alguma dúvida, alguma parte do texto que você não entendeu. Se for o caso, eu estarei respondendo, tá bom? Vamos então para os nossos comentários. Introdução. Neste domingo vamos explorar o capítulo 13 do Evangelho de João, mais especificamente o episódio conhecido como lava-pés, né? Olha, de onde surgiu essa expressão lava-pés? É daí do Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Nesse episódio, Jesus, próximo à sua morte, reuniu os discípulos e lhes deu uma lição valiosa sobre humildade, demonstrando que o caminho para o reino de Deus é inverso ao caminho no reino humano. Isso é ilustrado na passagem: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então, querido, nós nos proporemos a trabalhar o capítulo 13 de João, especialmente esse momento onde Jesus, na última ceia, ele cuida ali dos discípulos, lavando seus pés, e vamos aprender a lição de humildade que Jesus nos ensina.
Se alguém quiser ser grande no reino de Deus, ele precisa ser o servo de todos. E essa é a nossa proposição aqui nessa lição de número 8, tá certo? Vamos agora para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, lava-pés. Estou mantendo a mesma estrutura do comentarista, tá bom? Só colocando aqui os meus comentários. Começo aqui, letra A, o momento em que isso aconteceu. Era uma quinta-feira, um dia antes da morte de Jesus. Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Então era uma quinta-feira, um dia antes da morte de Jesus. O nosso mestre celebra a Páscoa com seus discípulos. Paulo nos informa, ou nos diz, na noite em que Jesus foi traído, 1 Coríntios 11, 23, demonstrando que naquele dia Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então quando Paulo, ele lá em 1 Coríntios, aquele famoso texto da ceia que a gente lê, quando Paulo diz, na noite em que Jesus foi traído, tendo tomado pão e etc e tal, é exatamente esse dia do lava-pés. Naquela noite, Jesus foi traído e instituiu a ceia do Senhor. As Escrituras revelam que os discípulos disputavam entre si quem era o maior no reino de Deus. Lucas 9, 46 a 48, eu passo a ler para vocês aqui. Eu estou com a Bíblia do Ministro, é uma Bíblia na versão NVI. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Veja, Jesus deu a lição para ele já aqui anteriormente. Mas sempre os discípulos estavam nessa disputa de quem é que seria o maior entre eles no reino de Deus. Então Jesus, diz o meu comentário, assim ao lavar os seus pés, ou os pés dos discípulos, Jesus demonstra uma lição de humildade. Nosso Senhor, então, ele dá uma lição que nenhum deles esperava. Jesus se torna servo de todos eles, vamos falar isso daqui a pouco, tá bom? Calma lá que vamos chegar nesse ponto. Mas Jesus se torna servo de todos eles, lava os pés dos discípulos e assim dá um exemplo de liderança humilde, de liderança servidora que todos nós devemos ter. Agora, sobre o contexto histórico e cultural, Craig Keener, que é um teólogo pentecostal muito famoso, ele explica que no contexto cultural judaico, depois de os peregrinos terem percorrido uma longa distância, o anfitrião era responsável por fornecer água para a lavagem de seus pés como sinal de hospitalidade, conforme exemplificado por Abraão em Gênesis 18:4. Esse texto de Gênesis é aquele texto lá quando Abraão se encontra com aqueles 3 anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e era normal que o anfitrião ele oferecesse água para a lavagem dos pés. Se você acompanhar lá em Gênesis 18:4, você vai perceber isso. Contudo, diz Craig Keener, desatar as sandálias e lavar os pés dos outros pessoalmente era considerado um gesto servil, quer dizer, um gesto de um escravo mesmo. Normalmente uma tarefa de um escravo ou de uma classe de servos. O anfitrião servia água para que seus convidados pudessem lavar os pés. Normalmente ele tinha lá os seus servos, os seus escravos, que faziam esse trabalho de desatar as sandálias, de lavar os pés dos convidados. Nunca seria um anfitrião, seria algo muito desonroso, por assim dizer. No entanto, Jesus quebra com o paradigma, que é até o subtópico 3, a mudança de paradigma, mas Jesus quebra com esse paradigma e mostra para os discípulos que quem quer ser o maior no reino de Deus precisa ser o menor. E quem quer ser servido precisa ser o servo de todos. É muito comum, às vezes, no contexto pentecostal, no contexto do protestantismo, as pessoas querem galgar lugares altos, posições elevadas, mas esquecerem que precisam servir antes de ser servido. E mesmo aqueles que têm posições elevadas, eles, principalmente, como Jesus deixa o exemplo, eles devem ser os primeiros a servir. Portanto, não tem problema nenhum que um presbítero sirva uma água no púlpito se precisar. Não precisa ser diácono para ver uma coisa fora de ordem na igreja, limpar o chão. Enfim, Jesus dá-nos o exemplo de que o maior precisa servir.
então nós também precisamos fazer o mesmo. Muito bem, vamos agora ao tópico ou ao subtópico 2, o desenvolvimento da história. Eu começo com vocês traçando o contexto bíblico onde João 13 está inserido. Na lição passada, vimos que o milagre da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, foi o último sinal que João apresentou aos seus leitores. A gente viu isso na lição passada, que falava sobre a ressurreição de Lázaro, a ressurreição dos crentes, a ressurreição do último dia, mas nós vimos que João apresenta o último sinal de Jesus no capítulo 11 do Evangelho, que traz e carrega o seu nome. No entanto, não significa que esse foi o último milagre de Jesus. Significa que João termina por mostrar ou demonstrar ali o seu último sinal da messianidade de Jesus, de que de fato Jesus era o Filho de Deus. Isso João capítulo 11. Depois disso, os fariseus enciumados, porque os fariseus ficaram com ciúme porque estavam perdendo espaço para Jesus. Então eles, enciumados, formaram conselho para matar Jesus. João capítulo 11, 46 ao 57. Mas Jesus vai para Betânia, cidade de Marta, Maria e de Lázaro, e ali acontece um jantar, né? Acontece uma ceia. Ali Maria quebra um unguento caríssimo e unge Jesus. João capítulo 12, versículo de 1 a 8. Acontece aquele episódio onde Judas, ele diz, mas para que gastar esse dinheiro tão caro, né? Poderia ter vendido o perfume dado aos pobres. E justo ele que vendeu Jesus, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois daquela refeição, Jesus volta para Jerusalém, onde ele faz a sua entrada triunfal. Ele entra ali triunfalmente em Jerusalém. Isso, João capítulo 12, versículos 12 ao 19. E na sequência, isso é, João 12, dos versículos 20 a 50, alguns gregos procuram ver Jesus. E o nosso Senhor, ele fala abertamente da sua morte e da sua glorificação. Aí então entra o capítulo 13, onde João narra o episódio tão conhecido como o episódio do lava-pés na ceia pascual. Agora, o ato de cingir-se. O texto joanino esclarece que a ceia tinha acabado e que Satanás já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. João 13, 2. Enquanto, aí está escrito Jesus, leia-se Judas. Judas permanecia entre os discípulos. Interessante, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Satanás já tinha colocado o desejo de Judas de trair Jesus, de enganar, e a gente sabe que ele trai ele com um beijo, mas ainda naquele momento, Judas ainda permanecia entre os discípulos e Jesus, num grande ato de amor e de tamanha humildade também, lavou os pés ali de Judas, aquele que Jesus já sabia que ia trair. Nesse momento, Jesus tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Está escrito lá em João 13, 4. Mas o que significa cingir-se? O que é cingir-se? É o que nós vamos ver agora. Então, respondendo à questão, cingir significa amarrar. A nova tradução da linguagem de hoje assim traduz o versículo bíblico de João 13, 4. Pegou uma toalha e amarrou na cintura. Ora, cingir então é amarrar, gente. É porque a gente não usa muito essa palavra. Jesus, ele pega a toalha, amarra na cintura. E por que ele faz isso? A razão disso é ter mais mobilidade, claro. Imagina Jesus tendo que fazer ali todo esse trabalho do lava-pés, sem se cingir, naquele momento em que eles vestiam túnicas, aquela roupa larga que ficava atrapalhando, ele vai e amarra uma toalha na cintura, ele cinge-se. O comentarista ele dá mais detalhes sobre isso na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, mas não tem muito mistério por aqui não. Cingir é amarrar, normalmente amarrar um cinto na cintura, amarrar a toalha. Os povos antigos que vestiam uma espécie de roupão, né? Eles amarravam aquilo de maneira a facilitar para que eles pudessem correr, ter mobilidade no momento em que eles precisavam correr ou trabalhar ou fazer alguma coisa. Eles se cingiam, amarravam aquela roupa ali na altura da cintura, de um certo modo, a dar mais mobilidade. Essa é a razão de cingir-se, é isso que significa cingir-se. Mas o texto também fala que Jesus tirou as suas vestes. Vamos ver o que isso significa? Respondendo então à pergunta, Jesus tirou as vestes?
O texto diz que Jesus tirou as vestes, João 13:4. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai perceber isso. Mas será que Jesus ficou nu? Obviamente não. Naquela época, os homens usavam uma túnica por baixo e uma capa por cima. Assim, Jesus não ficou sem roupa, mas tirou sua capa para provavelmente não molhá-la. É claro, havia uma túnica por baixo e uma capa por cima. Desse modo, o objetivo de Jesus provavelmente não vou molhar a capa, então tira a capa, vou ganhar mais mobilidade e vou ali servir os discípulos, vou lavar o pé dele, ou os pés, né? Ele pega uma bacia, cinge com uma toalha, tira a sua capa antes disso, né? E vai fazer todo o serviço. Chegamos por fim no terceiro subtópico do primeiro tópico, a mudança de paradigma. E minha língua tá enrolando para falar esse negócio aqui, já tô gravando isso tem um tempo já, mas agora vai dar certo. O caminho do reino de Deus. Ao tomar o lugar de um escravo, conforme a gente já estudou, né? Jesus ele toma o lugar de um escravo na medida em que lava os pés dos discípulos, não simplesmente por lavar, mas talvez ele por desatar as correias das sandálias, lembrando que naquele tempo as estradas não eram pavimentadas, certamente eles carregavam ali a poeira de Jerusalém com eles, né? Então Jesus, nesse ato, ensinava aos discípulos algo novo. O caminho para o reino de Deus não passa pelas estradas do reino deste mundo. Olha só, Jesus vem pregando o reino de Deus. Desde que o homem peca lá no Jardim do Éden e sai desse reino de Deus, desse caminho de Deus, ele traça o seu próprio reino. Um reino de pecado, um reino de tristeza, de desigualdade, de injustiça. Né? E eu traço aqui, eu chamo, embora a Bíblia não use esse nome, né? Eu estou chamando aqui de reino deste mundo. Jesus, quando ele muda o paradigma, ele se faz de menor, demonstrando toda a sua grandeza, ele está dizendo que o caminho do reino de Deus não passa pela estrada no reino deste mundo. Assim, a verdadeira grandeza se estabelece na mais singela humildade, diferentemente do mundo que nós vivemos, né? Porque as pessoas, para ser grandes, para serem honradas, as suas atitudes são totalmente diferentes daquela atitude de Jesus. Mas Jesus quebra protocolos, Jesus quebra paradigmas para nos ensinar uma verdade, que no reino de Deus, quem quer ser grande, que seja, portanto, menor. E por fim, aplicação seguindo o exemplo do Mestre. Assim como nosso Senhor nos deu o exemplo, devemos fazer o mesmo. Não devemos esperar ser servidos, mas sim demonstrar serviço ao próximo. O Evangelho só poderá ser bem estabelecido na terra quando seus adeptos entenderem esse conceito, especialmente entre nós pentecostais, pois muitos de nós têm buscado posições de prestígio na igreja do Senhor, quando o conselho de Cristo seja o menor. Muitas vezes a gente quer galgar lugares grandes, queremos ser servidos, mas quando na verdade o maior de todos foi o servo de todos. Então Jesus nos dá o exemplo. Portanto, meu irmão, minha irmã, professor da escola dominical, aluno, nesse domingo reflita sobre isso. Não queira ser servido, queira servir. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e é isso que a lição nos ensina hoje. Vamos para o tópico 2? Muito bem, chegamos ao tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. E o primeiro subtópico tem por título Conhecendo a própria natureza. E aqui eu destaco a convicção do chamado de Jesus. O versículo 3 de João demonstra claramente a convicção que Jesus tinha do seu chamado. Abro aspas para citar o texto bíblico. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Assim, João mostra que mesmo Jesus, sabendo ser Senhor, fez-se servo. William MacDonald explica que é surpreendente esse fato ser narrado por João, já que este evangelista tem o propósito de apresentar Jesus como Deus e não como servo. João apresenta Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado. Ele começa o capítulo 1 do seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é surpreendente João mostrar Jesus como servo. Veja o que William MacDonald diz sobre isso. Foi a consciência de quem ele era
e da sua missão e destino que o capacitou a baixar-se e lavar os pés dos discípulos, tomando o lugar de um escravo. Poderíamos esperar esse episódio no Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo perfeito, mas o fato de estar no Evangelho do Filho de Deus o torna mais notável. Veja que incrível! Marcos é quem apresenta Jesus como servo perfeito, o servo lá de Isaías 53. Alguém que carregou dores, que carregou sobre si o pecado, ele apresenta o seu evangelho para os romanos, mas João não. João apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E eu passo a demonstrar para você também a aplicação feita pelo pastor Elianai Cabral na revista da Escola Bíblica Dominical, a qual eu achei bastante interessante. Está aí na tela para você conferir. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima. Veja que interessante. Nós deveríamos nos conhecer. Deveríamos saber que somos pó, falhos. Olhar as pessoas de baixo para cima, mas temos a tendência de olhar de cima para baixo. Na igreja é tão comum as pessoas quererem ver disciplinas sendo aplicadas, encontrando erros de outras pessoas, quando na verdade deveríamos olhar com mais misericórdia as pessoas, tendo um olhar de baixo para cima, sabendo que somos tão ou mais miseráveis que essas próprias pessoas. Mas infelizmente não é o que acontece, não é mesmo? Vamos adiante, subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Falaremos aqui do maior exemplo de humildade de Jesus, que não é esse, tá? Veja o que está escrito aí. Embora este seja um texto icônico e emblemático, este que eu digo é o texto de João 13, o episódio do lava-pés. Ele não é nem de longe o que mostra a maior humildade de Cristo. A verdadeira humildade demonstrada por nosso Mestre está em sua humanização ao manter sua divindade, o que na teologia é chamado de união hipostática. O que é união hipostática? É a humanização de Cristo sem deixar de ser Deus. É o Deus plenamente homem e o homem plenamente Deus. Essa união da dupla natureza de Cristo em uma só pessoa. Jesus é, como alguns antigos dizem, 100% homem e 100% Deus. Isso é chamado de união hipostática. E eu digo aqui que é o maior exemplo de humildade de Cristo. Assim, com o exemplo de Cristo, não deveria ser difícil para nós servir uns aos outros. Todavia, quantos de nós enfrentamos essa dificuldade em servir e em nos submetermos às nossas lideranças? Que dificuldade a gente tem de aceitar um não da nossa liderança, por exemplo? Que dificuldade nós temos em nos submeter e sermos guiados por outras pessoas? Mas o próprio Cristo foi quem se deixou ser guiado. Foi o próprio Cristo quem tornou-se ser humano. Ele é eterno, mas enquanto homem ele tem o princípio. Jesus fez-se homem, não usurpando ser igual a Deus, não fazendo caso de ser igual a Deus, e ele tem essa atitude de humildade. Além de essa atitude de humildade, mesmo sendo Deus, embora fosse homem, sendo Senhor, ele se curva diante dos seus discípulos, lava os pés de cada um deles. Esse é o maior exemplo. O próprio Cristo, o próprio Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Foi Billy Graham que certa vez disse, quando disseram que o dia mais importante da humanidade foi o dia em que o homem pisou na Lua. Ele disse que esse não era o dia mais importante da humanidade, mas o dia mais importante da humanidade foi o dia em que Deus colocou os pés sobre a terra. E não o dia que o homem colocou o pé na Lua, mas o dia em que Deus colocou os pés sobre a terra. Esse é o exemplo máximo. Esse é o suprassumo do exemplo de humildade e que nos deve deixar estarrecido, deve nos deixar de joelhos diante desse Deus grandioso, deve nos servir de exemplo de serviço ao próximo, uma vez que o próprio Deus resolveu me servir.
Veja, por exemplo, o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, eu passo a ler para vocês, mas o comentarista também fala sobre esse texto na lição. Diz aqui, Filipenses 2, 5 a 6, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Portanto, o próprio Jesus nos dá esse exemplo, tá vendo? A sua humanização é o maior exemplo de humildade. Terceiro subtópico do tópico 2, o maior no reino de Deus. É possível que esse episódio tenha se dado na sequência de uma disputa entre os discípulos sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Lucas 22, 24 a 27. E eu leio aqui para vocês me acompanham aí. Lucas 22, 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será ou deverá ser como o mais jovem, é aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. É, no mínimo engraçado, né? É no mínimo jocoso saber que logo antes de Jesus dar essa lição de moral, de humildade, eles estavam brigando para saber quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus dá essa palavra, depois vão para a ceia, e Jesus na ceia ainda os adverte outra vez e os ensina com um exemplo prático. Continuando a leitura. No entanto, Jesus ensinou que no reino de Deus, a grandeza é medida pela disposição de servir. Este ensinamento é crucial porque se opõe à mentalidade de proeminência e superioridade. Vocação na vista de Cristo é uma jornada de autodescoberta através do serviço, onde a liderança é sinônimo de admitir suas próprias vulnerabilidades para poder levantar e incentivar os outros. Texto bacana, né? Mas olha só, que coisa engraçada. Às vezes no nosso meio isso acontece. Pessoas querendo ser maiores, pessoas buscando posições de privilégio. Certa feita perguntaram a Jesus, né, parece que João e Tiago, olha, quem se assentará à sua direita e à sua esquerda, ou nos deixa sentar um à direita, outra à esquerda no seu reino. E Jesus disse, isso não diz respeito a ele, é o Pai quem decide. Quer dizer, as pessoas desde aquela época têm a preocupação de estabelecer lugares e posições. Às vezes na igreja é assim. Pessoas brigando pelo púlpito, brigando pelo microfone, brigando por tudo quanto há. Quando na verdade o exemplo de Deus é claro, ou de Jesus é claro. O maior no reino de Deus é aquele que serve, não o que é servido. Chegamos por fim no último e não menos importante tópico. Tópico de número 3, humildade versus ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Há coisas que são tão vergonhosas que precisam permanecer ocultas. Um exemplo disso são disputas por grandeza. Muitas pessoas não têm coragem de revelar os seus mais ímpios planos, mantendo suas intenções escondidas. Assim acontecia com os discípulos. Como o próprio comentarista da lição pondera, entre eles existia competição discreta em busca de proeminência e liderança, conforme a gente já leu esse texto aí de Lucas 9, 46 e 47, mas que também o mesmo texto se encontra lá em Marcos 9, 34. Os discípulos ali numa briga por proeminência. Quem é o maior? Mas isso estava tudo às ocultas, né? Só entre eles, porque são situações vergonhosas. Da mesma forma, algumas reuniões às escondidas acontecem. Pessoas, às vezes, tramando coisas erradas, porque precisa ficar ali em silêncio. Precisa ser tramado, às vezes, nas costas do pastor da igreja. Precisa ser coisas nebulosas, coisas que ninguém pode saber. Aí nós encontramos, portanto, um problema e um risco à unidade da igreja do Senhor. Quando o assunto é silencioso, provavelmente é sinal de coisa ímpia e vexatória no meio do povo de Deus. E o penúltimo subtópico de hoje é o caminho humilde de Jesus.
Mas antes da gente falar desse último ou penúltimo subtópico, eu estou esquecendo de dizer para você, se inscreve aí no canal, poxa, não custa nada, compartilha com alguém, deixe o seu comentário, dúvida, sugestão, estarei aqui respondendo os comentários na medida do possível, tá bom? Tenho o maior prazer de fazer isso. Vamos lá, segundo subtópico, caminho humilde de Jesus. Conforme temos visto, Jesus propôs um caminho alternativo ao deste mundo, o caminho da humildade. Jesus não foi um moralista que ensinou vão e façam, mas sim um guia que nos deu o exemplo. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus está dizendo a todos nós, hoje mesmo, sirvam uns aos outros. Então Jesus não é um moralista que diz, olha, vocês têm que agir assim, vocês têm que fazer daquele outro jeito, nem tampouco um hipócrita que prega o que não vive. Jesus não só pregava a humildade, mas como viveu a humildade na sua essência. E assim nós devemos fazer também, viver para servir e servir para viver. Amém? Vamos para o último subtópico? Último subtópico, um convite à humildade. Jesus disse, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E bem-aventurados os humildes, Mateus 5,5. E nada disso são palavras jogadas ao vento, mas sim um convite a uma vida de humildade. Então Jesus, ele não joga a palavra fora. Ele não tem conversa fiada com ele. Palavras vãs não saem da sua boca. Quando ele diz bem-aventurados humildes, é um convite para que você seja humilde. Quando ele diz aprendam de mim que sou manso e humilde, ele está dizendo, olha, aprendam com a minha humildade também. Aliás, seu Espírito habita em nós e é uma das características do seu fruto, ou do fruto do Espírito, é a mansidão. Gálatas 5, 23. Gálatas 5, 22 a 23, há um compêndio ali das características do fruto do Espírito, dentre as quais está a mansidão. E segundo o léxico de Laonida, um dos melhores léxicos que nós temos na atualidade, o termo grego ali significa comportamento gentil em contraste com a aspereza no trato com os outros. Então é um fruto do Espírito a humildade, a mansidão. Claro que mansidão não se restringe apenas à humildade, mas dentro da ideia de mansidão, a humildade está ali dentro também. Então é muito importante, Jesus, no fim dessa lição, nós refletimos sobre esse convite que Jesus faz a nós. Ele não fez apenas aos discípulos ou aos 12 apóstolos que estavam ali participando daquela ceia, mas ele faz esse convite a todos nós. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos no final desse vídeo. Passo a ler a conclusão para vocês e peço mais uma vez, olha, por favor, se inscreva no canal, comenta, compartilha, dá o joinha aí que ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante para a sua vida e para mais alguém, tá bom? Ative os sininhos das notificações também, porque é um modo de fazer com que esse vídeo chegue até você com frequência. Sempre que esse canal aqui tiver um vídeo novo, vai chegar para você e você vai ser notificado, tá bom? Conclusão. A lição de humildade ensinada por Jesus transcende tempo e cultura. Ou seja, não é só para aquela época. Transcende o tempo e cultura, oferecendo um modelo eterno para a vida cristã. Compreender a necessidade e desafio de viver em humildade permite reconhecer os limites da nossa própria capacidade e minimizar a cultura do espetáculo e da fama. Jesus nos chama para um caminho mais modesto e significativo, onde o serviço é feito com intenção pura e genuína. Amém? Olha, eu vou ficando por aqui e você nos ajude aí em nome de Jesus, tá bom? Tá? Um beijo no coração aí, a paz do Senhor, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.